Primeiramente, gostaria de lembrar que essa disciplina ela é focada nos insumos, né? E quando a gente fala de uma indústria de processos, como a indústria da cana, nós temos então o processamento da matéria-prima através de vários processos e operações unitárias, onde ao final a gente tem a obtenção do produto. No nosso caso, os dois principais são o açúcar e o etanol, através da inserção de energia e também obtenção de subprodutos. Durante esses processos, vários produtos são utilizados para melhorar algumas deficiências, né? A gente sabe que a qualidade da cana ela varia muito em função aí do clima, dos tratos culturais, do tipo de colheita, né? Isso acarreta uma série de problemas, né, para o pessoal da indústria. Então, os insumos, né, na forma aí de auxiliares e branqueadores e corretores, enfim, a gente vai ver em detalhes isso daí, eles são auxiliares, né, de modo a gente obter produtos com maior qualidade, ao menor custo possível e principalmente com maior rendimento. Lembrando, né, que a indústria sucroalcooleira lida com produtos de baixo valor agregado e o custo da matéria-prima tem uma preponderância muito grande nos custos de produção. Então, qualquer milésimo de ganho que nós tivermos em rendimento ao longo dos processos é significativo. Então, só recordando um pouquinho, né, fazendo uma rápida passagem aí do processamento da cana para obtenção, primeiramente, do açúcar, nós temos aí a moagem, né, a primeira etapa industrial de importância, né, onde a cana é esmagada, é retirado o caldo, que segue para o processo, e o bagaço, que vai para a caldeira, ser queimado e gerar toda a energia térmica necessária para tocar os dois processos. Logo na moagem, nós temos aí dois principais insumos, né, os eletrodos, que são utilizados aí para manutenção principalmente do rolo do primeiro terno da moenda, e também os biocidas, já que as moendas, né, elas operam num ambiente de alta temperatura, muita umidade, né, e o ataque microbiológico ali é significativo. Posteriormente, no tratamento do caldo, né, nós utilizamos aí cal, o ácido fosfórico, o enxofre, né, que são auxiliares, né, de flotação, decantação e clareamento aí do caldo, né, clarificação do caldo para posterior obtenção do açúcar. Nos decantadores, nós temos também os floculantes, que são auxiliares de decantação, e logo em seguida o caldo segue para os evaporadores, né, onde esse caldo vai ser concentrado a um xarope, né, viscoso, em torno aí de 60 graus Brix, e esses equipamentos são passíveis, né, de sofrerem as incrustações devido à alta temperatura e à adição de cal lá no tratamento de caldo. Então nós temos aí mais uma aplicação de anti-incrustantes que podem aumentar o tempo de campanha desses evaporadores e também, no caso de se optar pela limpeza química, né, nas paradas programadas aí para limpar os evaporadores, nós temos a opção aí de utilizar os anti-incrustantes químicos. Se a usina optar aí por um flotador, também existem alguns produtos utilizados nesse equipamento, e nos cozedores de açúcar, nós podemos ter aí, eventualmente, alguma formação de goma que dificulta essa operação, e aí, novamente, nós temos aí a possibilidade de utilizar um lubrificante de massa, outro insumo que auxilia nesse processo. O açúcar ele é obtido, então, posteriormente ao cozimento, com a separação da massa, da fração aquosa, dos méis, né? E o final disso é o açúcar pronto lá nos armazéns e o melaço, que é o principal subproduto, né, da fabricação do açúcar, que vai ser estocado e posteriormente utilizado na fermentação para a produção de álcool. Esse melaço também, embora não seja normal a gente fazer um tratamento como é feito no caldo para a produção de açúcar, mas dependendo do tipo de contaminação, formação de ácidos e gomas, ele pode também ser alvo da aplicação de alguns insumos, né, para melhorar a qualidade desse melaço e não afetar tanto
a qualidade do mosto que vai ser fermentado. Partindo então para a produção do etanol, a partir do mosto diluído na concentração desejada, ele segue então para as dornas, né, onde é alimentado e encontra ali o inóculo das leveduras, né, que vão fazer a conversão dos açúcares em etanol. No caso do mosto, nós podemos eventualmente, né, caso não tenha sido feito um tratamento do caldo, aliás, desculpa, do melaço, nós podemos aí fazer um tratamento do mosto com algum tipo de biocida, tá? Durante o enchimento das dornas, obviamente, vai haver a formação de espuma, e aí, novamente, nós temos aí vários insumos que podem ser utilizados tanto na prevenção quanto no combate da espuma formada na dorna. Ao final da fermentação, né, a levedura é recuperada, volta para as cubas de tratamento. Ali nós temos um outro importante insumo que é adicionado ao processo, que é o ácido sulfúrico. Ele é utilizado tanto na lavagem da levedura quanto na inibição de bactérias que eventualmente se formam na fermentação e voltam para o processo, né? E ali na cuba também são adicionados antibióticos, derivados de cloro e alguns outros biocidas, né? Que é justamente o momento que a gente faz o tratamento do fermento para que ele possa voltar à nova rodada de fermentação. Então aí são vários insumos que nós vamos abordar também em detalhes mais para frente. E aí o vinho obtido da fermentação do mosto, isento de leveduras, ele segue para a destilação, né, que é um conjunto de operações aí onde o vinho ele é submetido ao fracionamento por temperatura em colunas, né, e onde se extrai o etanol. Então nós temos aí também a possibilidade de usar alguns anti-incrustantes, né, no caso da coluna A, que sofre mais aí a incrustação do vinho, ainda com todas as suas impurezas, e no caso de produção de álcool anidro, nós temos também os insumos que são utilizados como auxiliares de desidratação, né, como etileno glicol, solventes orgânicos, solventes alifáticos. E, finalmente, né, o álcool obtido que vai para o tanque de estocagem, ele pode, eventualmente, sofrer aí problemas com acidez, né? Nós tivemos alguns problemas relativos a isso aí alguns anos atrás, e dependendo do tipo de fermentação, das reações paralelas que ocorrem nesse processo, esse álcool pode ter, então, a sua acidez alterada. E, novamente, nós temos aí a possibilidade, né, produtos que podem auxiliar na correção desses problemas do álcool já pronto. Vamos falar também, além dos produtos de processo, né, tanto do açúcar e do etanol, que eu acabei de descrever rapidamente, nós vamos falar também de alguns produtos aí utilizados no tratamento de água, que vai para geração de vapor nas caldeiras, onde o bagaço é queimado, nas torres de resfriamento, né, que reaproveita todas as águas servidas, né, em circuito fechado dentro da indústria e que voltam, né, para os sistemas de resfriamento. São vários os pontos onde é utilizada a água fria dentro de uma usina de açúcar, e também falar um pouquinho de alguns poucos tratamentos de efluente que nós temos dentro da usina de açúcar.